Neste vídeo, vamos estudar o segundo relato da criação de Deus na Bíblia, porque o primeiro relato encontramos no primeiro capítulo do livro de Gênesis. Vamos compreender rapidamente a diferença entre os dois relatos. Em Gênesis capítulo 1, o relato é mais cosmológico. Deus é apresentado como um criador distante, que cria através do poder da sua palavra e observa a criação. Essa narrativa é frequentemente associada à tradição sacerdotal, com uma linguagem mais formal e impessoal. A tradição sacerdotal valoriza a ordem, a lei e a liturgia. Os sacerdotes, responsáveis pelos cultos e rituais, buscavam dar sentido ao mundo e à história de Israel através de uma narrativa cosmológica que estabelecia a ordem divina. Em Gênesis capítulo 2, o relato é mais antropológico, focando na criação do homem e do jardim do Éden. Deus é apresentado como um artesão que molda o homem do barro e coloca em um jardim. A linguagem é mais poética e pessoal, e a história é mais detalhada sobre as relações entre Deus, o homem e a natureza. Essa narrativa é frequentemente associada à tradição javista, com uma visão mais próxima e pessoal de Deus. A existência de dois relatos da criação não é um problema para a fé, mas sim uma riqueza. Cada um deles oferece uma perspectiva diferente sobre a mesma realidade, complementando-se e enriquecendo a compreensão da criação divina. Algumas possíveis razões para a existência de dois relatos são diferentes fontes. As duas histórias podem ter origem em diferentes tradições orais que foram compiladas e adaptadas ao longo do tempo. Diferentes objetivos. Cada relato buscava atender a necessidade e interesses distintos, como explicar a origem do mundo, a natureza do homem e a relação entre Deus e o homem. Feita essa pequena introdução, vamos ao texto bíblico de hoje. Por isso, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 4b ao versículo 25. Vamos lendo e refletindo. Quando Adonai Deus fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhuma planta do campo, pois no campo ainda não havia brotado nenhuma erva. Adonai Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem que cultivasse o solo e fizesse subir da terra a água para regar a superfície do solo. Então Adonai Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Quando o texto diz que Deus fez a terra e o céu, significa que fez tudo o que existe entre a terra e o céu, mesmo que não esteja descrito todas as espécies de animais no texto bíblico. Por isso, sim, é verdade que foi Deus quem criou a barata. Que pena! Por que ele a criou? Não sei. Está no meu bloquinho de perguntas que vou fazer quando chegar no céu. Mas vamos seguir. Após a criação do universo e da terra, com toda a sua beleza e ordem, Deus se volta para uma tarefa importante: moldar o homem a partir da terra. A imagem da terra com a argila, moldadas pelas mãos divinas, estabelece uma profunda conexão. Imagine um oleiro produzindo um vaso. Sua digital fica impressa, o contato é íntimo. A terra, antes inerte, recebe o sopro de vida de Deus e se transforma em um ser consciente, capaz de relacionar-se com o Criador e com o mundo ao seu redor. Esse sopro de vida é o que gera movimento ao corpo. É a alma que, ao deixar o corpo, faz seu último movimento de expiração. Esse sopro de vida representa a parte imortal do ser humano, aquela que o conecta com o divino e que persiste após a morte física. Portanto, o sopro de vida é a essência da vida, a conexão entre o humano e o divino. É a parte imortal do ser humano. Versículo 8. Adonai Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que havia modelado. Adonai Deus fez brotar do solo todas as espécies de árvores formosas de ver e boas de comer. Além disso, colocou a árvore da vida no meio do jardim e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. O texto agora descreve a criação do Jardim do Éden,
um lugar paradisíaco onde a humanidade inicia sua existência. O Éden é retratado como um espaço perfeito, onde tudo estava em equilíbrio. A natureza exuberante, a ausência de sofrimento e a comunhão direta com Deus caracterizam esse estado inicial. A árvore da vida simboliza a imortalidade e a vida eterna, um presente divino para a humanidade. A árvore do conhecimento representa a possibilidade de discernimento entre o bem e o mal, mas também a tentação e a consequente queda. A história do Éden é fundamental para a teologia cristã, pois explica a origem do pecado, a necessidade da salvação e a esperança de restauração. Versículo 10. Um rio saía de Éden para regar o jardim, e de lá se dividia em 4 braços. O primeiro chama-se Fison, é aquele que rodeia toda a terra de Évila, onde existe ouro, e o ouro dessa terra é puro, e nela se encontram também o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Geom, ele rodeia toda a terra de Cush. O terceiro rio chama-se Tigre e corre pelo oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. Os rios do Éden vão além de meros elementos geográficos. É rico em simbolismo. No Éden se tem a provisão de água. Encontra-se ali a nascente de 4 rios. Uma interpretação simbólica vê os rios como uma representação da abundância e das bênçãos de Deus fluindo do Éden para o mundo. Versículo 15. Adonai Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para que ele cultivasse e guardasse. E Adonai Deus ordenou ao homem: você pode comer de todas as árvores do jardim, mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, com certeza você morrerá. O texto nos apresenta a imagem idealizada do início da humanidade. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, é colocado em um jardim perfeito, um ambiente de abundância e beleza. No entanto, essa perfeição é acompanhada por um limite claro, a proibição de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Jardim do Éden é descrito como um lugar de harmonia, onde todas as necessidades do homem são supridas. A imagem do jardim evoca um estado de inocência e pureza originais. O Senhor entrega uma missão: cultivar e guardar. Essa ordem dada a Adão indica um propósito para a humanidade: cuidar da criação e viver em comunhão com Deus. Cuidar do mundo é uma missão de todos nós. A árvore proibida representa um limite estabelecido por Deus. A proibição não era arbitrária, mas sim um teste de obediência e confiança. A árvore simboliza a escolha entre dependência de Deus e autonomia humana. A consequência da desobediência é a morte. Essa morte, no contexto bíblico, não se limita à morte física, mas inclui a separação de Deus e a entrada no mundo do pecado e do sofrimento. Versículo 18. Adonai Deus diz: não é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer para ele um auxiliar que lhe seja semelhante. Então Adonai Deus formou do solo todas as feras e todas as aves do céu, e as apresentou ao homem para ver com que nome ele o chamaria. Cada ser vivo levaria o nome que o homem lhe desse. O homem deu então nome a todos os animais, às aves dos céus e a todas as feras. Mas o homem não encontrou um auxiliar que lhe fosse semelhante. Após a criação do homem e do jardim do Éden, o texto bíblico nos apresenta a primeira declaração de Deus sobre algo não ser bom. A solidão de Adão é identificada como um estado indesejável, levando Deus a criar uma companheira para ele. Deus reconhece que a companhia é essencial para o bem-estar humano. A solidão de Adão não é vista como um castigo, mas como uma condição incompleta que precisa ser remediada. Antes de criar Eva, Deus apresentou a Adão toda a criação animal. Esse ato revela a importância da comunicação e da dominação do homem sobre a criação. Ao dar nome aos animais, Adão exerce seu domínio sobre eles. No entanto,
Essa experiência não satisfaz sua necessidade de companhia. Ele não encontra entre os animais um ser que seja verdadeiramente semelhante a ele. Versículo 21. Então Adonai Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou então uma costela do homem e no lugar fez crescer carne. A criação de Eva como uma auxiliar para Adão sugere a ideia de complementariedade entre os sexos. Homem e mulher são diferentes, mas se completam para formar uma unidade. Quero trazer uma novidade para vocês. No texto original hebraico, não vamos ter a palavra costela, mas sim uma palavra que significa sua metade. Isso deixa ainda mais bonito o texto, porque é realmente a outra metade. O homem completa a mulher e a mulher completa o homem. Por isso, não deve existir competição de quem é melhor. Deus não criou um para ser melhor do que o outro, mas para se completarem. Se deu força ao homem, deu a delicadeza à mulher. Entendem? Por que então temos a tradução costela? Por uma limitação da linguística. O português, assim como muitas outras línguas, não possui um termo específico para expressar a ideia de metade, no sentido de completude e complementariedade entre duas partes. A tradução para costela foi a forma encontrada na época para aproximar o leitor da ideia original, mesmo que, de certa forma, imperfeita. Versículo 22. Depois da costela que tinha tirado do homem, Adonai Deus modelou uma mulher e apresentou-o para o homem. Então o homem exclamou: esta sim é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Vejam que lindo! É a primeira declaração de amor na Bíblia. Importante: quando lemos um texto bíblico, é fundamental entender que não devem ser compreendidos no sentido literal, fazendo uma leitura fundamentalista. A costela, nesse caso, não se refere a um simples osso, mas sim a um elemento que simboliza o companheirismo entre o homem e a mulher. Por que o texto não disse do osso do pé, por exemplo? Para que o homem não se achasse no direito de pisar na mulher. Também não foi do osso da cabeça, para que a mulher não se sentisse superior ao homem, mas da costela, da metade, do seu lado, para que sejam companheiros e caminhem lado a lado. A afirmação de Adão, esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, revela a percepção de que a mulher é a sua perfeita companheira. A ideia de complementariedade é central nessa passagem. Indica que o homem e a mulher se encaixam e se completam de forma única. A criação de Eva, a partir de Adão, sugere um nível de intimidade e união que ultrapassa a mera relação física. É uma união profunda, espiritual e emocional. Assim deve ser a relação de um homem e de uma mulher que decidem se casar. Versículo 24. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles dois se tornam uma só carne. Esse versículo descreve a união matrimonial como um vínculo sagrado e indissolúvel, estabelecido por Deus. A frase "deixe seu pai e sua mãe" indica que o casamento marca o início de uma nova família, independente da família de origem. O casal passa a ser a unidade familiar central. A expressão "uma só carne" simboliza a união íntima e profunda entre o homem e a mulher, tanto no aspecto físico quanto no espiritual. É uma união que transcende a individualidade e cria uma nova identidade conjugal. O casamento não é apenas uma instituição social, mas um chamado divino. Deus instituiu o casamento com o contexto ideal para o amor. Versículo 25. Ora, o homem e sua mulher estavam nus, porém não sentiam vergonha. Esse versículo nos apresenta uma imagem da humanidade em seu estado original, antes da queda, do pecado. A nudez de Adão e Eva não era algo a ser escondido ou envergonhado, pois eles viviam em perfeita harmonia com Deus e consigo mesmos. A nudez representava uma pureza e uma inocência originais. A ausência de vergonha demonstra a completa confiança que Adão e Eva tinham em Deus e em si mesmos. Eles não se sentiam vulneráveis ou inadequados.
A nudez compartilhada era um símbolo da unidade e harmonia perfeita entre o homem e a mulher e entre ambos e Deus. Portanto, este relato oferece uma visão teológica sobre a origem e a natureza humana, enfatizando a dignidade do ser humano como criatura de Deus e a sua íntima relação com o Criador. A criação da mulher e a instituição do casamento são apresentados como parte do plano original de Deus para a humanidade, enfatizando a importância da união entre homem e mulher. Amém? Vamos ao quiz bíblico. De que material Deus formou o primeiro homem? Letra A, estrelas. Letra B, água. Letra C, pó da terra. Letra C, pó da terra. Qual o nome do jardim onde Deus colocou o homem? Letra A, Jardim das Oliveiras. Letra B, Jardim do Éden. Letra C, Jardim do Paraíso. Letra B, Jardim do Éden. Qual era a única árvore que o homem não podia comer no Jardim do Éden? Letra A, a árvore da vida. Letra B, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Letra C, a macieira. Letra B, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Curtiu o vídeo? Então deixe seu like. Mostre seu carinho por este conteúdo. Explore o site Voz Conhecer e descubra recursos criativos para a sua catequese. Compartilhe com suas colegas catequistas. Compartilhar o conhecimento é um ato de amor e caridade. Siga o Instagram @Voz Conhecer. Mais conteúdos inspiradores te esperam. Juntos, podemos fazer da catequese uma experiência transformadora para as crianças. Continue assistindo os vídeos do canal. Paz e bem!